são direitas as linhas da estrada que me conduziram até eles, nem as linhas com que escrevem a sua vida. Em Sabrosa, fui ao encontro de gente boa, com histórias difíceis, mas de sorriso fácil. Olá, bom dia. Bom dia. Isto parece assim uma coisa da escola, mas não é. Estamos aqui, sobretudo para nos divertirmos um bocadinho enquanto escrevemos, que é o objetivo, é passarmos aqui um bom bocado. Não estamos aqui a ser avaliados, quem é que escreve bem, quem é que toda a gente escreve bem, porque vai escrever sobre si. Portanto, está sempre tudo certo. Quando soube o meu nome, que me chamava Ana, tinha 6 anos ou 5, ainda não tinha 6 anos, foi quando entrei para a escola e chorei muito, porque eu não sabia que era Ana. E fiquei muito triste. Pelo nome? Só me chamavam Aninhas, eu pensei que era Aninhas, quando a professora me chamou Ana de Jesus, eu fiquei, isto, não sou Ana, eu não sou Ana, sou Aninhas. Ana de Jesus Martins dos Santos Ribeiro, 78 anos de idade. Era uma vez uma menina chamada Aninhas. Desde pequena sonhava muito. O sonho que mais tinha era de conhecer o mundo. Saber muitas línguas. Gostava de conhecer ciências, mas isso é um termo que está muito mal, não é? Não é assim que se diz. Gostava de estudar ciências, se calhar. Estudar ciências. O que mais gostava era de ser escritora ou médica. Saí da escola à idade de 10 anos, com a 4ª classe, continuei a trabalhar no campo. Tínhamos uma casa pequena, o meu pai, era eu que dormia com ele dormia comigo. O meu pai saía por as escadas porque as casas eram pequenas. Que a vida do meu pai foi um pouco estranha. Se era uma história, eu gostava de fazer um livro. O meu pai era filho de uma família rica aqui do lugar de Paredes, que eram os mais ricos, mais senhores Dona Marianinha. Primeiro todos eram donos. Terrieiros, evidentemente, tinham terras. E a pobre da minha mãe, que era da Serra de Lamas, a freguesia de Albetia por lá. E donc veio para aqui servir para a casa dos meus avós, à idade de 16 anos. E aconteceu o que acontecia muito nas casas ricas, não era? Os filhos dos senhores podiam fazer aquilo que queriam das criadas, do momento que elas fossem pobres, não é? Não que a minha mãe era pobrezinha, a minha avó era pobrezinha. E donc foi o que aconteceu, o meu pai fez um filho à minha mãe, não é? A minha mãe tinha 17 anos quando tive a minha irmã mais velha, e o meu pai tinha 26. Quando viram, enquanto ela pôde trabalhar, trabalhava. Mas quando viram que depois a barriga, estava com um canteirinho de ir à fonte, deram um pontapé no rabo da criada, mandaram vir à avó, deram-lhe se calhar alguns feijões, algumas cebolas, algumas batatas, e puseram-nos a andar os dois, não é? As duas. Então que a minha irmã nasceu em Lamas. E o meu pai, um cavaleiro, foi buscar a minha mãe e a minha irmã. Andava na escola, pus-me a jogar a macaca. Tirei as socas, fui para casa descalça. A minha mãe não perdoou, diz-me assim, eu tenho as socas. Deixei-as entalado. Lá fui, mas já lá não estavam. Andei o resto do inverno descalça. Pronto, já está a história aqui. Maria Júlia Alves, 89 anos. Fui casada, sou viúva há 45 anos. Criei os filhos. Lá os eduquei. Fizeram a 4ª classe, alguns, e outros não chegaram a fazer. Que não se pode. Pronto, eram 7. Morreu uma, tinha 5 dias. Fiquei com 7, tinha 8. Não, ainda nasceu. A minha Cristina ainda nasceu, diz que a outra morreu. Pronto, calhou, 3 anos depois nasceu a minha Cristina, pronto, depois já tinha 44 anos quando a tive.
O CLDS é um contrato local de desenvolvimento social, é 4G porque é a 4ª edição deste programa, é só a 2ª vez que está no nosso concelho, que foi atribuído ao Concelho de Sabrosa, e o principal objetivo é, especificamente no trabalho com os idosos, o combate ao isolamento e a situações de fragilidade e, por outro lado, a promoção do envelhecimento ativo. Devia ter 8 ou 9 anos e tinha chegado da escola. A minha mãe era no Campo de Verão, alto, e a minha mãe disse: vai ter com a tua irmã ao monte que anda em tal sítio para ela vir fazer o jantar e tu ficas lá com as ovelhas. E eu, em vez de ir ter com a minha irmã, eu vi a minha irmã, vi as ovelhas, vi tudo, estava lá no sítio, mas como as ovelhas já vinham lá para baixo, eu escondi-me atrás de umas cestas, mas com o cansaço, o calor e tudo, adormeci e fiquei lá até às tantas altas horas da noite. Andava já tudo à minha procura, os meus irmãos mais velhos, o meu pai, a minha mãe, com lampiões, e eu digo assim, e eu cheia de medo porque acordei com os lobos a oviarem lá nas serras. Acordei e fiquei assustada, digo assim, nem sabia horas, não tinha maneira de saber naquela idade, com 8 ou 9 anos, que é que eu estava cheia de medo também. E ao mesmo tempo, com o medo que tinha, eu vi os lampiões de um lado e eu fui para outro caminho. Não me fui cruzar com os dos lampiões, fui para outro caminho e o que é que eu fiz? Cheguei a casa, meti-me na cama. Andava tudo à minha procura e não me encontraram quando a minha mãe chega à casa, veio à casa fazer não sei o quê, e diz a minha irmã, uma das minhas irmãs mais novas, é que estava a dizer: oh mãe, a Fernanda já está ali. E diz assim, diz a minha mãe: ai, a safada. Já veio para casa e digo assim, e depois eu meti-me na cama com medo de levar, porque o meu pai e a minha mãe deviam estar enervados. Maria Fernanda Gonçalves Ledo Barreira, idade são 75 anos. Tinha eu 11 anos, aonde tratava a menina por o nome de Biazinha. Por fim, eu aqui a que brincava e lia as histórias que, por fim, não chegava a lugar algum. Comecei a trabalhar, fiz a escola primária, em criança. Comecei a trabalhar aos 11 anos, a tomar conta de umas crianças, uma criança deficiente. Eu a que dava de comer à menina, eu a que lhe dava o banhinho, eu a que a menina impressionante não se podia dar banho porque estava enfiada em gesso desde aqui até à ponta dos pés. Eu a que mudava a menina. Quer dizer, eu ao mesmo tempo, eu a que tratava da menina. Sim, e era enfermeira dela, na verdade. Com a ajuda da mãe, não é? Sim, Também, sim. também estava sempre presente a ver as coisas. Uhum. Depois que a menina depois tirou, a certo tempo tirou o gesso e puseram-lhe um aparelho assim, já se via o corpinho e só nas perninhas. E nós andávamos com ela a ampará-la para ela andar, mas a menina não andou. Foi sempre uma criança. Dependente. E Faleceu, tinha 30 anos, parecia uma velhinha de 60 e tal. Gostava que aquela menina conseguisse ser uma criança normal, como todas as outras crianças saudáveis. muito bem. A Fernanda, eu achei bonito, porque em vez de se focar em si, focou-se na menina de quem cuidava, não é? É bonito. Naquele tempo, quem tivesse uma bicicleta como aquela que eu tinha, que já era bicicleta com mudanças de cubo, era uma bicicleta pasteleira que veio do Porto. Comprou então essa dita bicicleta para os dois. Quer dizer, um domingo era para um, outro domingo era para outro, mas nós quase sempre íamos os dois. Íamos para ali para Vilhar de Massada, Parada, Soutomaior nem tanto, mas íamos para Parada, Vilhar de Massada, andávamos. O nosso vício era só
bailaricos. Tínhamos de ter um domingo que dançássemos. Senão já, para nós já não era domingo. Raul Gonçalves Carvalho, 70 anos. Era uma vez um rapaz chamado Raul que fez a escola primária e depois, durante o tempo que andei na escola, fazia o almoço para os meus pais que andavam no campo. Quando terminei a quarta classe, continuei a fazer o almoço. Depois, com os 14 anos, fui trabalhar para o campo. Aos 17 anos, comecei a tomar conta de uma casa de agricultura, que era chamado feitor. É que movimentava todos os dinheiros que saíam, e assim trabalhei 50 anos na casa e saí com as mãos abertas. Não prejudiquei a casa, nem um centavo, por isso fui recompensado. Comecei a trabalhar no campo com 14 anos nesta casa. Aos 17 anos comecei a tomar conta da casa, da quinta, que eram 111 hectares, como acabei de dizer. A gente trazia 100 pessoal diário, não era nada, mas era 100 pessoal, 14 pessoas diárias. Fiz o primeiro e segundo ano noturno, mas no liceu nunca andei. Não, pronto. Não, no liceu nunca andei. Eu muito cedo pedi aos meus pais que gostava de ser padre. E agora o padre diz, o Raul não é padre, mas é meio padre. Porque eu, desde 74, andava sempre com os padres da freguesia, ia para as festas, com o seu padre Emílio. Bernadette Augusta Taveira, 72 anos de idade. Trabalhei no campo, mas depois peguei em pesos de cabo da coluna, não pude trabalhar mais no campo, fui servir. Ao servir, íamos para o São João, para o Porto. Trabalhava no Porto, iam com umas amigas ao São João, a gente para ir sempre para a Borga arrumava no instante rapidamente a cozinha, os patrões também ajudavam lá nisso e então a gente, quando voltava novamente a casa, eram 7 horas, 6h30, 7 horas da manhã para fazer as coisas domésticas, fazer lá os almoços, os pequenos almoços, os almoços. E tudo isso, andava com a aspiradora ou qualquer coisa. Ficava-se a dormir, andava-se debaixo das camas a limpar e ficava-se a dormir com o sono de... Era uma vez uma menina, chamava-se Bernadette, que andava a trabalhar no campo e tinha 13 anos, a cartar lenha. E cheguei ao fim, e mais uma colega, e deitávamos o saco de azeitona, eu e ela, ela quase que deitou por cima de mim e gostava de trabalhar na televisão. Vamos apresentar o primeiro jornal. Houve um acidente na Régua, que houve com uma senhora que faleceu, que estava no comboio, mas que não chegou, veio os bombeiros e levaram-na na maca e foi levar-na para o hospital. Andava a trabalhar aí na floresta, ele também andava lá com as máquinas e conhecemos-nos lá e casamos. No prazo de 6 meses casamos. Foi como fosse amor à primeira vista. Chamo Maria de Fátima Miranda Silva Gouveia, tenho 52 anos. Conheci o meu marido, casei, tive 2 filhos e uma neta e sou muito feliz. E a pena não poder trabalhar porque tive um acidente de trabalho. Primeiro trabalhava no campo, há 7 anos que não trabalho porque tive um acidente de trabalho. Trabalhava na vinha, a espampar e a enrolar e pondo na vendima. Agora neste momento não faço nada, estou em casa porque estou incapacitada de trabalhar.
Isto ninguém fica triste nem chateado ao pé de si, Judite. Não é? É sempre uma alegria. Judite Assunção Alves Varela, 78 anos. Era uma vez uma menina, chamada Judite. Quando tinha 10 anos, sonhava ser pastora, pronto, pastora. E foi pastora mesmo? Por acaso, O sonho foi realizado. por acaso fui mesmo. E o que é que gostava mais quando era pastora? Ir com elas e tirar o leite e fazer os queijos e vendê-los para essas terras fora. Fazia vender. Vender para o Pinhão, para Galvães, para aqui para Galvinhas, para Ordonho. Os queijitos eram assim, mais ou menos assim. Fazia 20 queijos. O CLS trabalha em 3 âmbitos. Temos o primeiro eixo no âmbito do emprego, formação e qualificação. O segundo eixo no âmbito da intervenção familiar, preventiva da pobreza infantil. E depois temos o terceiro eixo, o grande eixo, como nós lhe chamamos, que é a intervenção com a população idosa, com o objetivo de combater o isolamento e promover o envelhecimento ativo. Portanto, as grandes atividades que nós temos, por um lado, temos a atividade do Corpo São e Mente Sã, em que semanalmente levamos às aldeias que aderiram a este programa muita animação. As nossas técnicas vão com regularidade semanal e trabalham diferentes áreas, nomeadamente a estimulação cognitiva, o desporto adaptado, a animação e a educação social. Esta atividade em específico é feita em parceria com a Câmara Municipal de Sabrosa e, portanto, permite-nos semanalmente fazer companhia a estes idosos e trabalhar uma série de competências, sejam elas físicas, sociais, cognitivas, entre outras. Portanto, nós trabalhamos este ano com um grupo de voluntários, um grupo de alunos da nossa escola secundária que, conhecendo o nosso projeto, ficaram muito interessados em conhecer melhor o território e, essencialmente, conhecer as fragilidades sociais do nosso território. Estes voluntários mostraram interesse em conhecer as fragilidades do nosso território e contribuir de alguma forma para melhorar a condição dos nossos idosos. Portanto, deslocaram-se com as nossas técnicas às casas dos idosos, eles próprios contribuíram para o Corpo São e Mente Sã, também eles deitaram mãos à massa e organizaram atividades nas nossas freguesias e contribuíram, sem dúvida alguma, para a integração social e para a animação da nossa população mais velha. Eu nunca saí da minha terra. Eu sei. Nunca saiu daqui? Não, tirando Vila Real, Sabrosa e a Régua, eu não sei. E fui agora quando fui à Malapaia, do resto eu nunca saí pela comunidade. Eu fui à festa da Régua, eu nunca tinha ido de comboio, foi a primeira vez que fui de comboio, e então, a primeira vez que eu fui do comboio, uma pessoa da minha família pegou num seixo e meteu-me dentro da boca. Meteu-me da boca e eu disse assim, para que é isto? O seixo na boca? O seixo da boca. Até eu disse que quando a gente vai a primeira vez no comboio que se lhe mete um seixo na boca. Pronto. E então, lá foi, comboio, lá foi, vi a festa, gostei muito do que lá vi as pistas dos carros, os carrosséis e essas coisas todas, e gostei muito de ver aquelas coisas todas. Eu não sei se tinha alguns 12 anos ou 13, era capaz de só ter essa idade. Eu tinha ido com os meus pais à festa, porque eu sozinha não era capaz de ir nessa idade, não é? Fui com os meus pais e assim andávamos lá a ver a Régua, tudo, andávamos assim a passear e gostei muito. Lúcia Jacinta Pereira Coelho tem 70 anos. Era uma vez uma menina chamada Lúcia que gostava de ser cantora. E quando era pequenina e imaginava cantar, o que é que achava mais piada nisso? Gostava de estar assim a cantar, eu gostava de mostrar a minha voz e assim. Mas com os outros ou era quando estava sozinha? Eu cantava sozinha. E quando estava juntamente assim, que andava nas vinhas com outras pessoas, a gente trabalhava e cantava. Tenho o coração partido, tenho o coração dividido, e entre o amor e a paixão, tanto amor como a paixão querem partir. Eu não sei a letra, não sei. Mas muito Sabia, bem. cantou até aí, cantou muito bem, sim senhora. Também sei, mas Vamos cantou bater muito bem. palma. Muito bem. Sim senhora, sim senhora. E eu comecei a servir no Porto muito novinha.
Fiz um exame da terceira para lá, nos princípios de... Antes de fazer os 10 anos, fui logo servir, porque a minha mãe tinha muitos filhos e fomos todos trabalhar muito cedo, muito novos. Mas ao domingo ninguém me parava lá no Porto. Não, porque eu gostava muito de dançar e fugia para a terra, do Porto para aqui. E eu quando saía da minha estação, eram 7 km a pé que eu andava. Sou Maria Otília Teixeira Diniz e tenho 74 anos, faço no 21 de agosto. 75, este agosto. Era uma vez uma menina que tinha uma história quando era pequena. O que é que eu gostava de ser? Queria ser, mas não cheguei a ser. Gostava de ser freira, mas não cheguei a ser. Não chegou a ser verdade. Então e agora? Vamos continuar essa história de onde acabou. E ainda bem ou ainda mal que não chegou a ser freira? Não, se tivesse sido, tinha gostado. Habituava-me e gostava como se fosse de início, que nunca namorasse, que nunca gostasse de ninguém, nem nada. Depois, olha, começava a andar atrás de mim e a gostarem de mim assim, e depois lá me casei. E há bocado disse uma coisa, vamos voltar a pegar nisso. Disse assim, eu tinha muitos pretendentes, tenho que falar mais dessa história. Eu andava no Porto a servir, não é? E eu, com certeza, também era meio ajeitosa e assim. Então ainda é? Portanto, na altura... Bem, assim, não sei se a Fátima me conhecia um bocadinho mais magra e assim, mais jeitosa. Conheceste, Fátima? E então, eu ia para o Porto e as minhas colegas namoravam e o rapaz ia atrás de mim e eu aceitava namoro para não andar com elas assim de guarda delas. Para se livrar delas, Não, para sairmos, aceitava namoro para me divertir também, como elas. Pronto. Não. E depois também, ele também tinha, quem me quisesse e tudo. Depois, olha, ganhei um Oscar. Eu ganhei um Oscar, preciso vermos. Ganhei um Oscar. É meu marido. Raminhos. No do Raminhos, ver o senhor Raminhos. Vejo todos os dias na televisão, ainda anda a fazer o reclamo do iogurte. Pois anda. Olha, eu ainda não vi o meu marido, nem na televisão, nem ao vivo hoje. É você mesmo, quero ver. É mesmo, António. Venha cá. Então, venha você também cá. Abaixo. Oh, Catarina, tenho aqui uma pessoa que quer te dar um recado. Dê lá um recado à minha mulher. Madame Raminhos. Olha, foi o maior prazer que me deu depois vir cá o seu marido aqui na minha casa. Vês? Ainda dizes tu que eu não dou prazer a mulheres. Isso eu lá consigo. Nós consideramos que o CLDS tem um impacto muito positivo nos diferentes âmbitos em que intervimos. No entanto, também consideramos que ao nível dos idosos é o que mais marca este impacto. Sem dúvida alguma que notamos muitas mudanças, quer na grande parte dos idosos que participam nas nossas atividades. Notamos que, por um lado, inicialmente estavam mais retraídos. O CLDS iniciou em plena pandemia, portanto estávamos todos muito retraídos a nível social e, de repente, temos um projeto que promove estas atividades. Isso, por um lado, inicialmente há alguma retração, alguma preocupação. Por outro lado, passado tanto tempo das nossas atividades, considero que temos idosos mais integrados, mais resistentes também, mais envolvidos a nível social e muito disponíveis a participar em todo o tipo de atividades. Sejam elas as atividades que promovemos semanalmente e sejam elas as atividades pontuais que vamos organizando. Eu gostava de brincar, eu fazia... Eu uma vez até caí, meti um caixote na cabeça e vinha brincar, não havia estes muros aqui, só se fizeram mais tarde. E eu vinha brincar, quando a minha mãe deu conta, já tinha caído abaixo, já tinha caído dentro do tanque. Quando a minha mãe deu conta, coitada, ainda deu conta com tempo, porque se me dava conta com tempo, já estava a afogar. Eu fazia coisas, não havia coisas que eu não fizesse. Maria do Céu Borges Vilela da Cruz Teixeira, 46 anos. Era uma vez uma menina chamada Maria do Céu que gostava de jogar à corda e à bola.
com as outras crianças. Sonhava ser costureira. Isto é uma terra de gente que gostava de ser costureira. Já várias pessoas disseram que gostavam de ser costureiras. Fiz a 4ª classe, mas a minha vida era ir às pinhas com a minha mãe. Eu não gostava muito, mas tinha de ser. Gostava muito de ir ouvir música, mas a minha mãe não me deixava. Gostava muito de ir ouvir música, mas a minha mãe não me deixava ir. E eu não arriscava. Ouvia a música ao longe, enquanto chorava às vezes já na cama. Não havia liberdade, ainda menos quando se era filha de uma mãe solteira. Talvez tenha sido por isso que casei tão cedo. Casei-me com 18 anos porque é como a outra. A liberdade não tinha nenhuma. E eu depois, como estava sempre presa e como não havia liberdade nenhuma, foi o caso de me casar aos 18 anos. Senão casava-me muito mais tarde. Porque a minha mãe é mãe solteira. Tive, como homem, ir pedir autorização para ver se davam autorização para eu me casar e tudo. E para não haver zangas, a minha mãe então diz: faz os 18 anos, meu filho. E eu então depois casas-te. E eu então casei-me. Fiz os 18 anos em outubro e casei-me em dezembro. Foi crescendo, fui de 13 anos até a idade de 19 anos, que andei aqui. Nós começamos a namorar, comecei a namorar. Com o homem que tenho hoje, pronto, foi o primeiro e foi o verdadeiro, pronto. Ele não gostava. Ele depois registrou o meu pai, na taberna, o meu pai saiu e eu veio atrás do meu pai e disse que me queria pedir em casamento. E o meu pai, então vamos lá. Levou para casa e eu dormia com a minha avó, que eu não estava lá, dormia com a minha avó. E depois lá falou, minha mãe viu a subir, mandou logo embora. Ponha-se já lá fora. O que é que era aqui? E o meu pai disse, cala-te. Ele nem me disse o que queria. Pronto, o meu pai lá começou a conversa, lá ele disse e tal, assim, sabe. E a minha mãe disse, não, daqui não leva nada. Daqui não leva nada, mesmo não, ela sabia que ele levava tudo. Pronto, dali andamos, ela nunca me deu, dali foi um inferno, nem podia ver, olha para aí, olha assim, olha só, desta maneira, daquela, pronto, até chegamos a um ponto que me tinha que juntar com ele. Quando foi para ir ao subir, tive que arranjar testemunhas, tenho aqui uma testemunha minha, foi ao subir lá comigo, que eles não quiseram ir, o meu pai e a minha mãe foram. Pronto, mas lá arranjei lá me casei. Pronto, já estou casada há 55 anos. Filha da Conceição Martins Ruivo. Tinha os meus irmãos mais novos e depois casei, foram eles para o ganho da casa e o meu emprego foi na lavoura. Mas fiz a 3ª classe e depois fui trabalhar e chamo-nos a unir. Na escola tenho a 3ª classe. E o que me fez muito feliz, a vida que tive mais feliz foi na minha criação de meus filhos. Parece que olhava para eles, parece que tinha aquela vontade, eu tive 6, mas tinha a vontade de olhar para eles todos, como tinha a amizade ao mais novo, ao mais velho, toda igual. Gostava de trabalhar no campo, fiz tudo um pouco, um bocadinho de renda, bordar é que não. E meia, e fiava, e tudo isso. Maria da Assunção Caçador, 73 anos. Era uma vez uma menina chamada Maria que aos 10 anos estava mortinha por sair da escola. Não gostava porque ia para lá uma mulher má. Andei para 7 anos na escola. Eu gostava muito da escola, que até escondia o soco, era para não ir para a escola. Então não vais para a escola, não vejo muito soco. Não posso ir descalça. E chegava à escola, eu, para português, oh meu Deus, era erro do cima ao fundo. Mas para matemática, ninguém me cortava.
Depois a professora mandava-me fazer os problemas lá à escola. A Assunção anda cá, também lá ia. Eu fazia no estante, porque eu, para a matemática, às vezes nem fazia, era só de cabeça. Está. E a professora dizia assim, quando fizeres apagas logo rápido. Eu apagava. Quando estava cá fora, os outros cascavam. Porquê é que não te podias arredar no cibo para nós copiarmos? Está bem. Não, a professora depois zumbava-me a mim. Era isso. Veja lá o que nós gostávamos da escola. Olha, o meu casamento foi pobrezinho, mas foi pobrezinho, ainda levei 15 pessoas, já não foi pouco. Ainda veio cá os filhos do Mário Soares. Eles vieram cá ao meu casamento e levei a minha família, a família do meu marido, que eu não tinha já pai nem mãe, e lá nos casamos. Mas fui muito feliz com o casamento, graças a Deus. Conheci um pouco tempo, mas damos-nos sempre muito bem. Maria Luísa Correia de Barros e tenho 83 anos. Quando eu era criança, brincava muito e jogava muito. Depois cresci e fui trabalhar para o campo. E depois fui trabalhar para Lisboa. Casei, fui trabalhar para... agora não consigo perceber. Mário Soares. Onde trabalhei 13 anos, ou 14, em casa do Mário Soares. Isso aí é que eu ainda estive bem. E foi de lá que eu casei, pronto. E foi assim a vida. Mas trabalhávamos muito. Eu não tinha paragem. Enquanto estava em casa deles, eu tinha que trabalhar no colégio, porque eu estava a guardar crianças e outras atividades, mas ultimamente estava mais com a parte infantil. E trabalhávamos muito. Mas quando precisavam para casa dos patrões, do Mário Soares, a Luísa que andava sempre na baila. Quando fui para lá, a Isabel, eu ia levá-la à caminhonete para ela ir para o colégio, porque ela não estudava no colégio dela, que ainda não havia lá meninas. E ainda ia levá-la para atravessar o Campo Grande. E o João já era mais velhinho, tinha 7 anos, ou o que era, já estava lá no colégio, no colégio dele. Lá. Fomos criados com a leite de cabra. O meu pai e a minha mãe iam às vezes de manhã para o campo, iam para o trabalho, nós ainda éramos pequenos, e punham em 4 malgas, éramos 4 rapazes, punham um pão de milho na malga e deitavam-lhe um leite em cada uma e punham no forno. A gente íamos ao forno ali guardado no forno, íamos lá e tirámos e comíamos. José Vilela Ferreira, 84 anos. Era uma vez um menino chamado José que, quando tinha 6 anos, ia para a escola sozinho, ao frio. Nem ia feliz nem descontente. O professor Antunes tinha as classes todas. Íamos para a escola mal calçados e mal vestidos. Eu ficava ao fundo e não era privilegiado. Fiz 3 vezes a primeira classe. É verdade, não é? Fez 3 vezes a primeira classe. Teve 3 anos na primeira classe. Foi. Até que um dia o professor lá reparou em mim, ou qualquer coisa, foi o que o senhor já disse, e chamou-me ao pé dele e pôs-me a ler um livro. Eu nem sabia que sabia ler, mas li. A pobreza de espírito não me permitia ter consciência e não sonhávamos o que seríamos a seguir. É isso? É. Eu quando andei em Lisboa ainda a estudar, eu não sei, eu andava a dormir ou andava, não tinha bem a noção, porque eu levava os assuntos do livro, não apanhava na escola, mas cá fora, quando tive lá um explicador assim, e levava o assunto seguido sempre do livro, dos livros, os temas dos livros sempre, da álgebra assim, do 11º, levava e apanhava aquilo e aprendia aquilo, e eu apesar de ser bastante, a matemática ser bem bastante diversificada,
ter bastante, uns poucos assuntos, mas a gente apanhava-os, aprendia-os, levava tudo seguido. Formei-me na parte clínica, mas neste momento estou a trabalhar na área comunitária, que é totalmente a minha praia, a minha paixão. Este projeto, Os Dois Dedos de Conversa, em que tivemos aqui o prazer de ter a Catarina Raminhos, não é? E toda a vossa equipa, é um projeto em que nós tentamos ir junto das pessoas, principalmente as que estão mais isoladas, não é? Para tentar aqui fazer-lhes um bocadinho de companhia, perceber as suas necessidades e também perceber como é que nós podemos ajudá-las. E de tudo o que já fizemos com elas, não é? Tivemos agora a oportunidade de ter esta atividade que eu acho que foi muito gratificante e foi uma experiência diferente. E ao início nós tínhamos pessoas que estavam mais acanhadas, não é? Eram mais introvertidas, quase que havia ali uma barreira que era muito difícil de penetrar. E agora vemos pessoas completamente libertas, não é? Com uma boa disposição, com um humor maravilhoso, que têm tanto para mostrar, que têm tanto para contar, e sentimos essa evolução, não é? De serem pessoas que parece que perderam ali. O isolamento acaba por também nos retrair um bocadinho, não é? E acabamos por ficar ali, pronto, naquele estilo de vida, infelizmente, não é porque elas queiram, mas infelizmente acabam por ficar ali isoladas e depois com a perda de oportunidades e depois começa a ser muito difícil, não é? Voltar a entrar neste ritmo de agarrar uma novidade. E então vamos aos pouquinhos explorando isto e acho que agora ter pessoas que antes eram mais retraídas e que agora estão abertas a tudo, não é? E que estão a adorar estas experiências, para nós é o mais gratificante do nosso trabalho, não é? É ver esta evolução, o ver como elas também lhes brilham os olhos, não é? Depois quando fazem estas atividades. Eu sou Hermínia Telvina Silva Correia e tenho 84 anos, filhos no domingo. Era uma vez uma menina chamada Hermínia que sonhava ser costureira, mas nunca chegou a ir aprender. Quando andava na escola, a minha irmã mais velha não gostava de ir e obrigava-me a faltar, ficávamos no caminho. A escola avisou os meus pais e o meu pai pôs-me no monte com as ovelhas e a minha irmã ficou em casa a trabalhar. Eu tinha medo de ir para a serra com as ovelhas por causa dos lobos e quantas vezes apareciam e levavam os cordeiros. Tive a sorte de ter a ajuda de uma senhora que ia comigo. A minha irmã não queria ir para a escola. Chovia, mas tínhamos que ficar fora, não ir para a escola. Eu era a mais nova, levava porrada e tinha que ficar ali. As professoras, da falta de nós, mandaram uma carta para o meu pai. E o meu paizinho, coitadinho, foi lá à escola e disse assim, olha, é mais nova, ainda quer vir, mas a outra não quer vir. E não é obrigado aos filhos virem para a escola. E depois não havia estrada, não havia caminhos, não havia nada, era tudo pelo meio de um mato abaixo. Andavam 5 rapazes, só andávamos nós de raparigas. E eu não vou trazer as minhas filhas com 5 gandulos para baixo para cima. Eu depois fui com as ovelhas para o monte. E ela depois, a minha irmã, passado um tempo, casou-se. E eu depois casei-me também com 22 e o meu marido tinha 24. Nasci naquela casa, que é a Casa das Urnas. E então foi ali que eu nasci. Tive uns pais maravilhosos, muito bons. Eu sou Maria de Olinda de Oliveira Gonçalves. Tenho 78 anos. Era uma vez... Eu, Maria de Olinda, Pois eu não, já não vi. nome da minha avó, Sim. a minha mãe estava muito feliz com o meu nascimento. O meu pai ficou muito triste por não ter sido um rapaz. Exato. Entretanto, os meus pais ficaram por Lisboa e eu Fiquei com os meus avós. fiquei com os meus avós. E depois aqui não consigo perceber o que... paternos. Sim. Meus avós paternos. Foi a alegria dos meus avós, pois a maior alegria, porque eu era a maior alegria que eles tiveram. Mais tarde nasceu o meu irmão, que é José, e ele foi a alegria de todos. Foi. Pronto. Vou pôr aqui só de Olinda. Muito bem.
Eu nem sei. E com o que é que sonhava esta menina Maria de Olinda? Cabeleireiras. Eu em nova tive sempre uma tendência muito grande para o cabelo. E o meu pai não queria de maneira nenhuma que eu fosse cabeleireira. Porque cabeleireiras e telefonistas e tal, tinham sempre uma má fama. O meu pai era uma pessoa de outro tempo. E eu insisti e disse que queria ser cabeleireira e fui. Entretanto, tirei o curso e trabalhei desde os 14 anos até hoje, até o meu marido morrer. Aventuras havia muitas. Às vezes largávamos para aqui, para lá, lá por a rua fora, andávamos a jogar as escondidas e primeiro fazia o que tinha a fazer com o comer e arrumar a casa e depois a minha irmã, a Ana. E depois íamos para a rua, levávamos para a rua para brincar com eles, quando era nos minutos vagos. Maria Manuela Ferreira Amaral, 75 anos. Era uma vez uma miúda que queria ser costureira, mas a vida proporcionou-se de outra maneira. Olha, até rimou. Queria ser costureira e a vida proporcionou de outra maneira. Acabei por ser doméstica, trabalhar em casa e no campo. Gosto muito de viajar, conhecer coisas novas, porque em tempos não o pude fazer por circunstâncias da vida. Umas vezes porque não tinha possibilidades, outras por falta de saúde, que me afetou muito cedo a vida. A minha vida foi ajudar a criar os irmãos, os mais novos, pois, os mais novos que já não foram os mais novos, ainda foram os do meio, porque depois tive filhos com a mesma idade dos irmãos. Assim que a minha mãe me apanhou com 5 anos, ela para ir trabalhar, para ajudar a sustentá-los com o meu pai, não é? Para ajudar o meu pai na vida da casa, ficava eu a tomar conta dos mais pequenos e a fazer já o comerzinho para eles e para o pai e para a mãe quando chegavam. A partir dos 5 anos, cozia umas batatinhas e fazia uma sopinha assim já. E a lareira, que não havia fogões. Estudava de tudo, só não gostava de desenho. Ou mais para mim tudo, eu se fosse estudar, que a senhora professora, naquela altura, se a minha mãe não tinha aquilo, ensinava-me o exame de admissão ao Liceu de Graça, que ela gostava muito de mim, porque eu andava agarrada à saia dela, ela namorava lá um médico, já lá estão os dois, Deus os tenha em eterno descanso, e ela gostava, que porque eu ia com ela dizer-lhe onde eram as casas que o médico ia dar consultas. Maria de Fátima Correia Rodrigues. Faço 82 anos, dia 20 de julho. Era uma vez uma menina chamada Fátima, que quando era pequenina gostava de ser professora de História e quando saía da escola ia para o patronato comer a refeição do meio-dia e aprendia-se a bordar e a fazer renda, aprendíamos um pouco de tudo. Punhamos a
a cartar, e era a cartar água, não havia água naquele tempo, e a esfregar o chão. Fazíamos de tudo um pouco. Não se andava a brincar na ruína. Eu nunca andei assim a brincar na rua. Acabo de me matricular na 4ª classe. Este ano será o último da minha vida escolar. Ao ver-nos reunidos outra vez na sua escola, o senhor professor dirigiu-nos com as seguintes palavras: dou-vos as boas-vindas, meus rapazes, ao iniciarmos este novo ano escolar. Espero que todos venhais cheios de educação, porque sem educação não podeis ser felizes nem úteis à pátria. Aqui dentro prestai todas atenção às lições, que dessa forma vos parecerão fáceis e agradáveis todas as matérias que ides estudar. O meu pai era muito trabalhador e vinha do trabalho do campo de ganhar, não é? Ainda vinha para aqui trabalhar. E fazia-nos vir tirar pedra com um caixão da Sardinha, caixões por um baraço, e nós andamos a cartar a pedra da vinha para fazer paredes. Olha, ainda está lá acima a pedra que a gente acartou. Ana da Conceição Gonçalves Pereira, 91 ano, 91. Vou fazer 90, vou fazer 92, dia 22 de setembro. Era uma vez uma menina chamada Conceição que, quando era pequenina, gostava de ajudar os outros, e foi o que foi fazer, ser criada de servir numa quinta. De início não queria lá estar porque tinha saudades da família. Em pequena, eu e os 7 irmãos dávamos-nos todos bem. Brincávamos no fundo da casa, para o caminho. Havia uma parede com silvas e mandávamos enxofre para as tratar. O meu pai trabalhava muito e depois de vir do trabalho ainda ia trabalhar para a vinha. Uma altura arranjou uns caixotes de sardinha e punha-nos a encher de pedra que depois íamos deitar no bordo para fazer uma parede. Nunca fui à escola porque tive de ir trabalhar. Só a mais nova foi à escola. E também não ia a bailaricos porque ia antes visitar os meus pais. O meu pai levava-me sempre até Valongo e depois eu seguia sozinha até Sabrosa. Na quinta ia-se tudo deitar e eu ficava na cozinha. Tinha de arrumá-la, tinha de aparar um alguidar de batatas e outro de couves, tudo à mão. Era muito trabalho. Houve um dia que me fui deitar porque depois tinha que acordar às 5 da manhã. Mas a patroa disse-me que tinha que arranjar as couves para as galinhas e eu tive de voltar a vestir-me e ir para a cozinha fazer isso, com ela sempre ao pé de mim. Fui-me deitar a pensar que no dia seguinte ia embora para casa. Era uma escravidão e não tinham pena de nós, mas nunca cheguei a ir. Não tinha. Nunca cheguei a ir. Não tinha pena da gente. Tenho pena de não ter ido à escola, nem sequer soube onde ela ficava. Olha, senhora, com as minhas irmãs estive muito nova. Olha, havia aqui um caminho velho que agora é estrada, não é? Mas antes vinhamos brincar para o caminho velho, atirámos terra assim às silvas e diziam assim: vamos deitar enxofre às videiras. Depois a gente, olha, pronto, fui-me embora. Chorei muito pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Era como os passarinhos à noite quando se vão para deitar para o ninho. Gritam, olha, eu também era assim. Pronto. Antônio Carreiro. Acontece em cada encontro, tudo de mim eu te dou, mas tu nunca me das nada,
que pareça ser amor, do teu alma em cada beijo, e ao lado eu quero sempre estar. Tu só me dás o teu corpo, mas no fim não queres ficar. Diana Isabel Correia Meireles, 27 anos. Ó Diana, então fala-me um bocadinho de ti para eu te conhecer melhor. O que é que tu gostas assim muito de fazer? Conversar, cantar. Tu sabes cantar? Sim. Ai, a seguir já vais cantar um bocadinho para nós. E mais? Pintar. Ainda pintas? Pinto. Então e olha lá, e as canções, gostas mais de cantar o quê? Qual é o teu estilo preferido? Muitas. Pois não é esquisita, não é? É preciso é cantar. Então e o que é que tu sentes quando cantas? Alegria. Então e o que é que tu gostavas assim? Imagina que agora te saía à lotaria e ganhavas muito dinheiro. O que é que tu gostavas assim, a primeira coisa que tu gostavas de fazer? Ver um jogo do Benfica. No estádio? Sim. Ah, boa. A Diana gosta muito também de ir para as festas. É sempre a última a sair de lá. Ah, isso é importante eu saber. Não é, Diana? É. Ainda agora, no último dia da festa, cheguei a casa, era 1 da manhã. Uma vez deitei-me só de manhã. Só querem conversa. E tu E conversas? eu ainda cedo. Queres ir ido, que a casa fica perto. E eu cá estou. Em Sabrosa encontrei um lugar bonito com personagens bonitas. As histórias que tive o privilégio de conhecer inspiraram-me verdadeiramente e aprendi muito mais do que ensinei, mas já desconfiava que assim seria. Em vez de um fim, espero que esta história bonita termine com um até breve. Escrever cartas ao jovem que fomos ajuda-nos a fazer as pazes com o passado, a valorizar mais o presente e a olhar para o futuro com esperança. Sinto que a missão foi cumprida e que cada um dos participantes se sentiu feliz no final da viagem. Em vez de virem à segunda-feira, haviam de vir 2 ou 3 vezes por dia. Por semana, perdão. Esta vida são 2 dias, por isso vive o presente. Gostamos muito, é muito divertido, eles são muito meigas, muito humildes. Diz toda a gente. Eu estava tão só. Elas iam lá de manhã e vão de manhã, as meninas. Temos que nos divertir. Bueno, eu gosto muito. Nem sabemos se virar. É muito bom porque precisamos de um convívio e precisava mais de conchego as pessoas que têm uma certa idade e é o que me faz falta. Olha, gosto muito delas, gosto delas todas. E quando fazia ginástica, ou tu sentia uma alegria. Faz bem à cabeça, faz-nos bem corporalmente. Toda a gente bem disposta, vamos lá viver a vida do jeito que a gente gosta, porque eu só quero ver toda a gente bem